Então, vocês já iniciaram, né, a semana bíblica, já começaram, e é muito bom que a gente dá sequência, né? Hoje, então, o motivo de estar estudando a primeira carta aos Tessalonicenses, que vai ser hoje e amanhã, é que ela é o tema do mês da Bíblia, né? O tema é para que nele nossos povos tenham vida, e o lema, anunciar o Evangelho e doar a própria vida. Pode colocar aí para nós. Então, pode passar? Nós vamos então falar da comunidade de Tessalônica. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Segundo Testamento. É o texto mais antigo do Segundo Testamento. Então, Tessalônica, uma grande cidade, uma cidade marítima, né? E aí vocês estão vendo vários lugares aí, Tessalônica é aqui, porque tem muita semelhança que nós vamos ver com Tessalônica e com a Grande Vitória e com nossas cidades grandes do Brasil. Uma pequena linha do tempo aqui, né? Mas vamos passar rapidamente, né? Ano 30, morte e ressurreição de Jesus. No ano 64 ao ano 70, né? Foi escrito o Evangelho de Marcos e as primeiras cartas de Paulo. Então, às vezes a gente pega a Bíblia e acha que ela foi escrito naquela ordem, né? E não foi. O primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos e, contemporaneamente, as primeiras cartas de Paulo. Ano 70, destruição de Jerusalém. 85 a 90, o evangelho de Mateus e Lucas. Concomitantemente, né, lá em cima, a destruição de Jerusalém, que foi no ano 70, a grande guerra judaica. No ano 90, escrito as outras cartas e a grande reunião lá em Javne. Ano 95, as outras cartas, né, os outros escritos joaninos e o Apocalipse. No ano 100, perseguição a Domiciliano, né? E aí o Evangelho de João. Pode passar? Para frente. Aqui, mais uma vez, uma linha do tempo, né? Mas já passou aquela. O Paulo e os seus escritos, né? Entre o ano 51 a 54, Paulo viveu na mesma época que Jesus viveu, mas ele não chegou a conhecer Jesus. Pode passar. Aqui um mapa do tempo, né? Mas pode passar que tem outro melhor. Mais um. As viagens missionárias da equipe de Paulo. É interessante ver, né? Em azul está a primeira viagem. Na primeira viagem, né, ele vai até Antioquia, né, e volta, né? E na segunda viagem, que é de verde, ele já expande um pouco mais, né? E na terceira, assim, ele vai expandindo como um grande missionário que ele é. O mundo era isso aí. O mundo, na época, não, era até... Esse era o mundo para eles, né? Pode passar? A primeira viagem de Paulo. Porque a primeira viagem nós vamos passar rapidamente, mas é na segunda viagem, né, que Paulo escreve, então, a carta aos Tessalonicenses. Então, na primeira viagem, ele sai de Antioquia e vai até Perge, Listra, lá, e depois ele volta, passando por Pafos, voltando novamente para Antioquia. E aí a viagem de barco, não é?
viagens, assim, de maneira muito, muito simples, mas ele tinha esse espírito missionário de sair, de viajar e de enfrentar as dificuldades, mas abrir caminhos e fundar comunidades. Próximo. Então, na primeira viagem missionária, todo esse início está nos Atos dos Apóstolos. Nós não vamos detalhar, vamos passar rapidamente, né? Mas a primeira viagem é do ano 46 a 48. A equipe dele, Paulo, Barnabé e João Marcos. O João Marcos volta antes de concluir a viagem. Então, eles saem da Antioquia, na Síria, viajam de navio. Pode voltar no mapa lá? Antioquia da Síria, eles saem, né, de navio, vão e depois, pode passar? Eles seguem depois para Icônio, na Licaônia, e nessas viagens todas ele vai enfrentando conflitos. Conflito com os judeus, vão para Listra, onde continuam anunciando a boa notícia. Chegam a Derbe, depois retornam, passam por Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Atravessam a Psídia, chegam na Panfilha, depois em Perge e Atália, navegam para a Antioquia da Síria, onde reúnem a comunidade para partilhar e avaliar os resultados da viagem. Eles não terminaram, não continuaram, porque surgiu conflitos, tiveram que voltar. Pode passar. No ano 49, é o ano que tem a grande assembleia em Jerusalém, em Atos 15. Nós vamos ver lá, que é um pouco o templo de Jerusalém, né? Só para ver como que situava. Passou. E aqui, então, a segunda viagem de Paulo. Que aí ele já vai até, né, em Filipos, né, na Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, voltando aqui, pode passar. Então, na segunda viagem, é muito interessante vocês lerem o Atos em casa, o Atos dos Apóstolos, porque ele vai detalhar todos esses lugares, e nas Bíblias também tem um mapa, se vocês tiverem a Bíblia aí, pode olhar, tem um mapa que pode ir comparando e olhando assim, cidade por cidade, né? Então, a segunda viagem é do ano 50 a 52, e aí a equipe Paulo e Barnabé, eles se desentendem entre eles. Aí a gente vê um Paulo muito humano, né, que no trabalho pastoral, comunitário, ele briga, ele se desentende. Aí o Barnabé e o João Marcos vão para Chipre, constituem uma equipe, enquanto Paulo e Silas, né, vão para outro lugar, duas duplas, né? Saem de Antioquia da Síria e percorrem a Síria, a Sicília, confirmando as comunidades organizadas na primeira viagem. Na primeira viagem eles fundaram as comunidades, e na segunda eles voltam para confirmar, né, elas, para visitar, para ver como é que estão. Passam por Derbe e Listra e levam consigo Timóteo. Encontram Timóteo no caminho lá e entram na Frígia, não conseguem ir até a Ásia. Passam pela Galácia. Eles são impedidos de ir até Bitínia. Esses impedimentos é por causa do anúncio. Há muitos que estão contra, né? Eles começam a anunciar, o povo começa a gostar do anúncio, e aí tem conflito, tem briga, não querem, né? Aí eles chegam, um sonho leva Paulo e a sua equipe até a Macedônia, que é um pouco mais longe, né? Chegam, são expulsos, né? São expulsos de Filipos e seguem para Tessalônica. E lá tem um grande conflito com os judeus. E daí são expulsos também da Tessalônica. Aí Paulo se separa de Timóteo e Silas, e com alguns acompanhantes ele vai até Atenas e manda avisar a Timóteo e Silas para encontrá-lo lá.
E lá em Atenas, Paulo faz um discurso aos intelectuais. Paulo, muito entendido, Paulo é muito estudioso, inteligentíssimo, então ele faz, no Areópago, né, ele faz o discurso e aí, de novo, tem conflito. E daí ele viaja para Corinto, e lá em Corinto ele encontra esse casal, Priscila e Áquila, e permanece lá vários dias. Então, vários casais ele encontra no caminho, e os casais são aqueles que apoiam ele, que dá hospedagem. Ele nunca quer ser peso para ninguém, então ele sempre trabalha, ele é tecelão, né? Ele faz redes, ele faz tendas, então ele sempre trabalha para não ser pesado para ninguém da comunidade. É um trabalho manual que ele faz, e de Corinto ele embarca para Éfeso, onde de lá ele decide voltar. Pode passar, e daí, aí aqui já a terceira viagem, que ele vai de novo, né, aí no mapa, na terceira viagem, que dá para ver que ele vai até a Tessalônica, mas na segunda viagem que ele vai, né, até a Tessalônica também, e passando assim, em cada lugar, né, em Filipos, funda comunidade, em Éfeso, né, em Tessalônica, em Corinto. Então, são as cidades portuárias, cidades na beira do mar, que ele passa e funda a comunidade, e em cada viagem ele retorna naquela comunidade para animar. E aí ele nunca vai sozinho. Se ele não dá certo com o João Marcos, ele vai com o Timóteo, mas ele nunca está sozinho. Com Silas, pode passar? Pode passar. Aí a última viagem dele é a viagem que ele vai até a Roma. Então, a equipe, né, Paulo, Timóteo e os outros vão se juntando. Erasto, Sópatro, Aristarco, Gaio. Da Antioquia da Síria, percorrem a Galácia, a Frígia, que vai sempre confirmando na fé as comunidades. Em Éfeso, 3 discípulos missionários, o Apolo, o casal Priscila e Áquila. Apolo é instruído pelo casal e viaja para Acaia. Paulo chega a Éfeso, onde fica 3 anos lá. E lá ele encontra alguns seguidores de João Batista. Conforme Atos, né? Depois pode conferir, olhando o Atos dos Apóstolos, o passo a passo aí. Pode passar? Passando muito rápido aqui, porque isso aqui é uma base para depois a gente entrar na Tessalônica, tá? Bem rapidinho. Então, ele ensina na sinagoga e numa escola particular. Ele era mestre da lei. Ele entendia a lei, o Antigo Testamento. Paulo era um especialista. E lá tem conflito com os exorcistas judeus. Principalmente aqueles que eram mais fundamentalista na lei judaica, eram aqueles que tinham mais conflito com Paulo. E aí ele decide voltar em Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia, enviando à sua frente Timóteo e Erasto. Ele vai para Jerusalém, porque um dos conflitos, principalmente, é a questão da circuncisão, né? Uns exigia que tinha que ser circunciso, né? Que a circuncisão é tirar o prepúcio lá do pênis do menino, né? Quando ele na verdade, é aquela cirurgia de fimose que faz hoje, né? Então, para uns, aquilo tinha que ser, senão não podia né, ser judeu. Mas aí agora não era mais a questão, né? Vocês podem completar aí, se vocês quiserem, tá? Então, ainda em Éfeso tem o conflito também com os ourives. Aí Paulo é expulso de lá, segue para Macedônia, e lá ele anima os discípulos. Tudo em Atos, né? A equipe viaja até Troade, onde Paulo ressuscita um jovem. Então, Paulo
ele não é um discípulo de Jesus, mas ele tem as mesmas características do discipulado. De Troade dirigem-se a Mileto em 2 grupos. Pode passar? E em Mileto, o discurso de despedida dos animadores da comunidade de Éfeso. Aí a viagem segue de navio até Tiro, na Síria. Então, assim, é visitando as comunidades, visitando, confirmando elas no caminho, é por aí mesmo. Se está havendo perseguição, é aí, por isso, então, o caminho está certo, porque quando está tudo flores, tudo muito bem, alguma coisa, quando a comunidade é perseguida, é porque ela está falando verdade, né? E aí continua até Ptolomaida e Cesareia, visita também as comunidades lá, em Atos 21, sobe até Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é preso na praça do templo. E ao redor do ano 60, há o processo de julgamento de Paulo e a viagem dele como prisioneiro para Roma, onde anuncia a palavra com liberdade e ousadia. Porque ele tinha uma vantagem, porque ele era também cidadão romano, né? Ele tinha 2 cidadanias. Então, agora, passamos então agora para Tessalônica, né? Tessalônica, como falei antes, uma grande capital, capital da Macedônia, era o nome de uma mulher, né? Tessalônica. O acesso para essa cidade era facilitado mediante a comunicação das estradas, e na época a gente pode imaginar, tipo de estrada, né? A cidade estava localizada no entrocamento de várias estradas importantes. Então, era essa via Egnátia, que partia da costa dalmática, que hoje é a Albânia, e a outra via importante, a via Ápia, que partia de Roma e que levava até a Ásia. A gente é bom, por isso que a gente colocou o mapa aqui, que dá sempre para ter o pano de fundo, né, dessas viagens. E outra estrada importante era a estrada vinda da Acaia, principalmente de Atenas para o norte até Damasco. Aí a gente vai falando esses lugares, a cidade, a gente vai lembrando, né? Foi em Damasco, né, onde lá em Atos dos Apóstolos conta que Paulo teve aquela visão, né, que ele caiu do cavalo. Não é que ele estava andando de cavalo, caiu do cavalo, no sentido assim, ele era tão topetudo, né, que ele caiu em si, né, e ficou cego, teve aquela visão de Jesus, né, e aí ele mudou radicalmente a vida dele, né, de Paulo, de Saulo, né, Jesus tem aquela visão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Isso tudo, né, para dizer que Paulo era um perseguidor dos cristãos, e aí, com toda a atuação dele, ele passa a ser perseguido. Então, quem quer estudar e aprofundar um pouco Paulo, precisa ler os Atos dos Apóstolos. Tá? Isso tudo é só um pano de fundo para a gente chegar em Tessalônica. Pode passar? Mais uma vez aí o mapa. Então, a cidade de Tessalônica é uma cidade de boa comunicação, como eu falei antes, uma cidade portuária. E aí a gente imagina tudo que tem ao redor de uma cidade portuária, né? A prostituição, os mercados, né? Hã? Tipo a Vila Rubinho, isso mesmo, de tudo. Uhum. Vitória, né? Então, o centro comercial favorecia a exploração das riquezas agrícolas e minerais da Macedônia. Volta lá um pouquinho no mapa, um slide antes. Está vendo lá a Macedônia? Né? Toda a região lá, Filipos, Tessalônica, Bereia. Então, toda a produção agrícola, tudo era escoado ali, através do porto
em Tessalônica. A consequência, né? A consequência de ser uma cidade portuária e tudo, favoreceu o surgimento de classes e, por consequência, o aparecimento das desigualdades sociais. O dono, né, e o chapa, que, né, chega o navio, os trabalhadores estão ali, aí a gente entende também aqueles trabalhadores ali da vinha, né, que estavam lá esperando trabalho, um é contratado às 7 da manhã, o outro às 9, o outro ao meio-dia, o outro às 5, porque está lá, sem trabalho. Quando chega, né, um navio, quando chega, então tem trabalho, senão não tem trabalho. Umas imagens, né, umas fotos da grande cidade, da Tessalônica. Então, havia enormes e belas construções. Prestação de serviços destacava-se nas hospedarias, pensões, casas de banho, nos teatros, nos prédios públicos, nas praças públicas. Então, nos imaginamos Tessalônica como nós aqui na Grande Vitória. A cidade, é difícil a gente pensar que naquela época a gente teria tudo isso numa cidade, né? A gente acha que é lá, né? E não, mas a cidade era uma grande cidade e essa comunidade que Paulo pregava não eram os ricos, né? Eram os pobres, eram os trabalhadores, né? Eram esses que eram a comunidade de Tessalônica. Não era toda a cidade, não era toda a cidade de Vitória que era a comunidade dele, era a comunidade aqui de Maruípe, ou uma outra pequena. Né? Ele não pregava, esse grupo a quem ele se dirigia não era toda a cidade de Tessalônica, era a comunidade de Tessalônica. Então, como quem está aqui hoje, né? São vocês. A maioria ficou em casa, muitos não se interessam por isso, né? Então, a maioria dos habitantes era classe trabalhadora e fazia também trabalhos manuais, muitos desempregados, como hoje, né? Contrabandistas, a cidade favorecia o contrabando, agiotas, fiscais, uns pró-Roma, pró-Tessalônica, funcionários governamentais. Então, quem eram esses trabalhadores? Né? Soldados, guarnição pró-Roma, era muito grande, né? Porque era um império romano. Então, oficiais. Além disso, havia o serviço militar, onde empregava também muita gente. Médios comerciantes, que eram explorados pelos grandes comerciantes, exploradores dos pequenos. E os grandes comerciantes. Então, no campo, na roça, muitos criadores de gado, daí provinha a carne, o leite, o queijo, o couro, os cultivadores de trigo, uva e outros produtos, como a oliva. Então, isso que cresce na região, né? Exploradores de madeira e latifundiários, como também nós, né? Grandes proprietários. No porto, o mar, né? Estivadores, operários do porto e dos navios, né? Mão de obra pesada, barata, os chapa. É só chegar ali perto ali da Vila Rubim que vai encontrar um monte de homens lá também, né? Aguardando e esperando, né? Marinheiros e oficiais, funcionários da alfândega, comércio legal, dependência administrativa e a pesca. Os pescadores e pequenos comerciantes da pesca, que vivia da pesca. Só olhar nos evangelhos. Quantas vezes Jesus, né, está na barca, está com os discípulos, né, foram pescar, não pegaram nada, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Então, era a profissão, era o ganha-pão, né?
pescava, vendia o peixe no outro dia, ou pescava para comer. Não tinha nada, não tinha muita coisa como a gente. E em Tessalônica aconteceu uma fusão de cultos e divindades greco-latinas, egípcias e orientais. Sabe-se que pelo menos 20 divindades eram veneradas conforme inscrições sobre os restos de monumentos. Então, não precisa pensar que era todo mundo, né? 20 divindades. Tá? Aí, entre essas divindades, né, era isso, né? As deusas, né? E às vezes a gente pensa, né, o próprio Jesus também não era cristão, né? Jesus era judeu, era outra religião. E essas divindades que entravam em choque, não é? E mais de 20, por isso nós trouxemos aqui até alguns símbolos também de outras religiões. Outras religiões não quer dizer, né, outra igreja, religião que cultua outros deuses totalmente diferentes. Pode passar, quer falar? Lembrando que Paulo, quando ele chegou na Tessalônica, ele se deparou e se identificou mais com os escravos, que eram aqueles que estavam à margem da sociedade. Então, para esses que ele foi falar, para esses que ele foi dar apoio, né? E sob dura crueldade, que às vezes a gente vai assim passando, né? Mas a gente não tem noção do que acontecia no Império Romano. Se falasse, aliás, o imperador, a gente vai ver depois, ele tinha o próprio evangelho dele, porque ele era o Deus. Então, como Paulo, ele ia chegar a essa cidade para começar a fazer acontecer o outro evangelho. Como que ele ia fazer acontecer? Que o mais importante era a partilha, e não a ganância, e não a ambição de um imperador. Então, com isso tudo, ele foi levando essa carga e já pensando como que ele ia fazer, porque nem todos mesmo iam acreditar nele. Né? Por isso, muitas vezes que surgia o conflito entre eles, entre ele e os judeus. E lembrando que Paulo, antes, ele era um fariseu. Né? Ele era um fariseu. Ele, como Ivonete falou, ele era da lei. Sueli falou o Evangelho. Podíamos até cantar uma música do Evangelho? O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Então, o Evangelho, posto que a providência que divinamente determinou a nossa existência, dedicou sua energia e zelo para trazer à vida o mais perfeito bem em Augusto, a quem plenificou com virtudes sobre nós e nossos descendentes como Salvador. Ele que terminou com a guerra e trouxe a paz, César, que por sua epifania excedeu as esperanças dos que profetizaram boas novas, Evangelho, não apenas superando os benfeitores do passado, mas não permitindo nenhuma esperança de melhores benfeitores no futuro. E uma vez que o nascimento do Deus trouxe ao mundo as suas boas novas, Evangelho, em sua pessoa.
Então, aqui é um trecho de um texto usado na teologia romana imperial. Então, o Evangelho era para trazer a boa nova, né, do nascimento do filho do rei, da boa notícia, né? Então, chegava alguém de cavalo, correndo, anunciando nas cidades, nos povoados. Isso era o Evangelho. A boa notícia, fala, Sueli, que, né, o imperador, né, a filha do imperador vai casar. O filho do imperador nasceu. Isso era um Evangelho, uma boa notícia. Seria interessante a gente voltar um pouquinho e ver e perceber aqui nas palavras o que a gente vê, que a gente conhece. Algumas palavras que a gente usa no nosso Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver aí os nomes, ó. Salvador, profetizaram, Deus, trouxe a paz, epifania, esperança, boa nova, não é? Vamos no próximo. Nascimento do Deus e novamente boas novas e Evangelho. Então, tudo isso eles tinham, era prática. O imperador determinava que fizessem isso. E se não fizessem, era morte. E a gente lendo alguns documentos, se as pessoas não seguissem a regra, a lei, porque isso era lei, lembra dos sacrifícios no templo? Lembram? O imperador, ele vestia, tem dados, né, que ele vestia, mandava vestir as pessoas de animais e queimava, sacrificava. Então, assim, não era qualquer coisa. E Paulo, vamos imaginar, Paulo no meio disso, né, tendo que mudar a cabeça e criar uma nova consciência nas pessoas. Sendo que o imperador, ele pregava que ele acabou com a guerra, que estava tudo em paz, que estava tudo maravilhoso na cidade, que estava tudo bem. Por quê? Só era cidadão romano, homens de classe de média para cima. Mulher, criança, escravo, trabalhador, não fazia parte daquilo ali, não era cidadão. Então, a Roma falava, não, é a paz romana, está tudo maravilhoso. Está maravilhoso para uma pequena parte da população que eram cidadãos. Mas a grande parte não chegava naquilo ali. Se pregava que estava tudo lindo, mas a parte lá de baixo era onde Paulo pregava. E aí, quando Paulo falava, né, que não está bem, e mexia com aquela população, e aí que Paulo era perseguido. É mais ou menos. Então, é a famosa Pax Romana, essa paz entre aspas, né? Evangelho é um estilo literário, né? Como tem as cartas, como tem novela. Então, o Evangelho é um estilo. Aqui a estátua de Augusto, encontrada em Tessalônica. Então, o Deus, né, diante do Augusto, diante do imperador, se dobrava, né, o joelho, todo mundo se confessava, né, meu Senhor e meu Deus, né. Então, essa era a confissão que se precisava fazer, se ajoelhar diante do imperador, dobrar o joelho e dizer isso. Então, quando
se faz isso, não é? Quando o centurião reconhece, né, Jesus e diz, meu Senhor e meu Deus, ele está blasfemando quase, né? Falando isso para Jesus, isso era falado só para o imperador, né? Agora, alguns dados bibliográficos de Paulo, sobre Paulo. O que os textos bíblicos contam sobre ele? Então, era o nome Saulo, né? E o nome judaico, ou na língua hebraica, né? Que era o nome de batismo dele, né? O Saulo. E o nome romano, que é Paulo. Ele nasceu em Tarso, né? Cidade que ele nasceu, em Tarso, de família judia, lá em Filemon, Filipenses, vai dizer, Filipenses 3:5, e ele tinha uma irmã, em Atos 23:16, vai falar que ele tinha uma irmã. Quem depois quiser conferir, pode passar, a gente pode depois deixar também esse material, ele já gravou aí no... Ele viveu parte da sua juventude em Jerusalém, onde ele estudou e se formou dentro das tradições judaicas. Em Atos 22, 3, Atos 26, 4, Gálatas 1, vai falar, né, que ele era um discípulo de Gamaliel, grande professor, grande doutor da época, né? Então, ele estudou com os maiores mestres da época. A profissão dele era fabricante de tendas, e aí, em todas essas passagens, vai falar, né, que ele fabricava, né, enquanto ele descansava, ele tinha um trabalho manual. Ele está fabricando para não ser pesado, mas também porque ele tinha uma profissão, porque anunciar o evangelho, né, até hoje, né, para se sustentar com isso, né, as irmãs que eu diga, né, como que, se não tiver uma profissão, se não puder, não trabalhar antes só do anúncio do evangelho, às vezes passa fome, né, como é difícil, às vezes, talvez aqui não, mas numa comunidade pobre, para pagar um salário de um padre, de uma religiosa. Eu falo isso porque já fui religiosa e a gente, para receber um salário de uma paróquia era muito difícil. Então, optávamos por trabalhar e ter uma profissão para poder garantir o sustento, né? Passou? Aqui uma estátua, né, a cabeça de um touro na Ágora estatal em Éfeso, dedicada a Artemis, né, a deusa Artemis. Augusto e Tibério, touros eram sacrificados para as principais divindades. Então, era o costume, era a tradição da época, né? Agora, um pouco da Ásia Menor, onde tudo, né, tudo faz parte desse mundo na Ásia Menor, né? Conservou a língua grega e os seus costumes, tinha muito orgulho de sua herança cultural, e considerava os romanos como bárbaros, incultos, cruéis e entregues aos vícios. Então, como judeu, ele tinha orgulho da sua cultura, e os romanos eram como os intrusos, né? Muitas vezes nós também não falamos isso dos norte-americanos, que chega e que fala, não, a Amazônia é nossa, e ensinam isso nas escolas nos Estados Unidos, que a Amazônia é deles, né? Nós não gostamos disso, né? Que os americanos se sentem e, né, se acham os donos e mandam de fato. Se a gente está vivendo um momento difícil como estamos agora, tem muita mão dos Estados Unidos aí por trás de tudo isso, né? As características da Ásia Menor. Cidades predominantemente helênicas, a cultura grega, e totalmente, né, a gente não pode imaginar essa cultura como é, né? Então,
muito diferente da nossa. Sociedade organizada em 2 níveis: aristocracia, as famílias tradicionais ricas, poderosas politicamente, 2% da população global, e proletariado, todas as pessoas que precisavam trabalhar para viver. Então, se tinha 2% que era dona do capital, né, das terras, de tudo, os outros todos eram trabalhadores. Né? Escravos deles. Mera coincidência, né? Brasileiros nós. Mera coincidência. Eu acho que a gente está em Tessalônica, não? Não? Tessalônica, Acho que né? Tessalônica é aqui. Tessalônica é aqui. Mobilidade social. Era possível, mas só com muito tempo uma pessoa era aceita nos meios aristocratas. O fato de ter nascido em uma determinada classe era determinante na vida de uma pessoa. Né? Você nasceu na família pobre, né? Vai ser pobre eternamente. Descendência inteira. Você pode tentar, pode estudar, pode querer ser alguém, mas vai ser, como diz o senhor, mera coincidência. Por isso. Mas não foi nós que colocamos, não. A CNBB, isso, para realmente confrontar com o nosso momento também atual, né? Passou? Escravo. Quem era o escravo? Toda pessoa desprovida de liberdade, cujos direitos e trabalho estavam integralmente em mãos de outra pessoa. O fisicamente escravo e o escravo por dívida. Agora tem uma coisa, o escravo que está na nossa cabeça não é esse escravo romano, né? Não é esse escravo. Era o soldado que era pego das guerras, eram os homens fortes, escravizados, era gente que trabalhava para o governo. Não era como nós temos na nossa cabeça que o Brasil escravo, é aquele que chegou a governar. Isso. Então, por isso que nós colocamos ali, para entender que o escravo era esse aí, não era esse que ela acabou de dizer, como para nós, que é aquele que veio da África, que trabalhou para o senhor aqui. Mas o escravo poderia ser comprado. Uma família poderia vendia o filho para ser escravo. Né? Então, a família vendia os filhos e tomava, assim, né? Quem conquistasse uma outra região também vendia aquela população como escravo. Entendido, né? Quem é o escravo. Então, entre os escravos, havia gente com diferentes níveis. São como poetas, artistas, mestres e filósofos. Então, para entender o escravo, que é bem diferente do que nós entendemos do escravo. E os libertos. Os libertos eram aqueles que nasceram escravos e obtiveram a sua cidadania. O valor de um escravo variava entre 300 e 1.200 denários. Um denário era o valor de um dia de trabalho. Então, como a Vânia falou, o escravo podia ser vendido, né? E o valor dele era isso aí, 300 dias de trabalho, até 1.200 dias de trabalho. O número de libertos cresceu nos primeiros séculos da nossa era. Como que era a família? A casa, oikos, que é em grego, romano, né? Oikos estava estruturada de acordo com o modelo da sociedade. E aí, assim, a casa muito importante, porque é na casa que Paulo se hospeda, é na família ali que ele convive, ele junto com Silvano, ou ele junto com Timóteo. É aquele aconchego, né? É na casa que vai hospedar, que vai conversar até a tarde da noite, né? Bater aquele papo, sentar na porta da casa e conversar com os vizinhos. A casa
Lembrando que vocês lembram do casal Áquila e Priscila? Lá que ele começou fazendo o círculo bíblico, Paulo. Lembrar muito bem disso, né? Na casa de Áquila e Priscila, ele começou estudando junto com eles e começando a formar as comunidades, a comunidade lá. E foi com o círculo bíblico. É muito bonito isso, gente, porque é assim que começa, né? É na conversa do pé de ouvido ali, primeiro, ele não conhecia ninguém, né? Conhece o Silvano, aí o Silvano leva para conhecer outras famílias e assim vai, né? Então a casa era formada pela família, por todos que viviam nela, inclusive os escravos. Então não era só pai, mãe e filho, todo mundo que vivia na casa. E aí era expandido, não era só, era os tios, os avós, todo mundo morava na mesma casa. As famílias ricas tinham de 2 a 3 filhos. E os pobres, geralmente, 2 filhos, muitas vezes entregues como escravo. É aquilo que o Ania falou. Tinha que vender os filhos para pagar dívida, por causa da terra, né? A estrutura familiar era patriarcal. Pai era a autoridade máxima. A principal virtude no âmbito doméstico era a submissão, a obediência absoluta aos membros superiores da família. E aí a gente vai entender aquela linguagem das cartas de Paulo, né? Que o homem é a cabeça, né? Então, é de uma época, entendeu? A gente não pode dizer que Paulo é machista ou que... É a época, né? Economia familiar girava em torno da casa. Pequenas indústrias artesanais, negócios diversos. Passou? Lembrar que quando a gente, às vezes, lê o Evangelho e fala assim, a mulher cananeia, né? Lembra disso? A mulher cananeia, a hemorroísa, não tinha nome, eram aquelas mulheres, principalmente por isso, porque era mais o homem que mandava. Né? Era mais não, era ele. As informações sobre as mulheres são escassas. Sabemos que elas ocupavam posição secundária e inferior ao homem. Porém, em Tessalônica, né, então é a Priscila, são várias mulheres que ajudam a começar essas comunidades. Se a gente olhar para a nossa igreja hoje também, quem é que faz o trabalho? Quem é que atua na catequese? Se tirar as mulheres da igreja, acaba, não tem jeito, né? Então, e Paulo, ele trabalhava muito com as mulheres. Inclusive, muitas mulheres vendiam seus bens para poder entregar, ajudar as comunidades, ajudar o Paulo. Sigamos, o matrimônio era o estado normal da vida, o celibato ou estado de solteiro era visto com desprezo, então tinha que ser casado, passou? O divórcio era frequente, assim como o concubinato. Para quem não era cidadão, o matrimônio não tinha respaldo legal. Então, se não fosse cidadão judeu, não tinha respaldo. Existem situações de mulheres com independência financeira e empresárias, lá em 1 Coríntios 1:11 e Atos 16, essas mulheres que eu falei, que tinha dinheiro e tinha poder. Quem tem dinheiro tem poder, né? Os pobres, penês, pauper, todo aquele que não possuía o suficiente para poder viver sem trabalhar. Essa categoria incluía a maioria das pessoas da cidade, das forças produtivas. Alguns até possuíam sítios e até escravos. Os pobres. Passou? Pochôs, indigentes, pessoas que precisavam mendigar para sobreviver. Os indigentes, né? Eram pessoas desprezadas pela sociedade, tidas como preguiçosas, desonestas, né? Mera coincidência. Passou? Passou? Então, cidadania local e a cidadania romana
hereditária. Então, Paulo tinha essa cidadania hereditária, né? Na Ásia Menor existiam os cidadãos com cidadania local, estrangeiros, e os cidadãos romanos, que era uma categoria jurídica própria. Então, cidadão judeu, cidadão romano, Paulo tinha as duas cidadanias. Só a questão do escravo, do anterior que falou do pobre, que tinha até sítio escravo, isso também gerava conflito, porque Paulo pregava ao pobre, pregava a igualdade, pregava a fraternidade, e aí aquela pessoa tinha um escravo na casa, né? Inclusive, Paulo até ganhou um escravo. Em algum momento ele ganhou um escravo para ajudar, ele devolveu o escravo, né? Então, isso aí também, essa Filemon, forma, né? de organização também gerava conflito até dentro da própria comunidade, porque na própria comunidade tinha aquele também que era explorado pelo governo, pelo Império Romano, mas também explorava um irmão. Então, isso também gerava conflito dentro da própria comunidade. Passar? Pode passar? Pode passar, né? Pode passar também, os meios de adquirir a cidadania romana, né? Em favor do imperador, quem não tomava, pode deixar. Então, essa coisa do direito de conceder a cidadania romana, né? Que era como hoje, né? Muitos aqui têm e vão atrás para ter a cidadania italiana, né? Pode passar. Quem tomava a cidadania romana assumia um nome romano, muitas vezes a do seu patrocinador ou imperador. Por isso, né, o Augusto César, sempre tem o César. Saulo assumiu o nome de Paulo, provavelmente por causa do seu patrocinador. Para poder ser cristão, cidadão romano, era preciso passar pelo processo de romanização do conhecimento da língua, que era o latim. Então, Paulo dominava bem o latim. Daí o exército, né, destacado sobretudo para regiões fronteiriças e cidades de administração centrada romana, eram organizados em legiões de 10 cortes, 550 mil homens. Lembra do Evangelho quando fala da legião, né? Expulsou a legião e mandou para os porcos. Então, se falava da legião como esses soldados romanos. Passou? No final do primeiro século, o recrutamento militar era voluntário, era preciso ser romano e livre. Os demais eram admitidos nas forças auxiliares. O exército era atraente, representando uma possibilidade de ascender socialmente e garantir o futuro e até mesmo receber a cidadania romana. Então, tinha essa garantia aí, né? Durante o serviço militar, os soldados tinham que permanecer solteiros. Viu? Imagina como que isso não seria, que não era isso, né? É obrigado a permanecer solteiro para os homens. Essa exigência favoreceu o aparecimento de prostíbulos e formação de família fora do acampamento militar. Daqui vamos passar rapidamente, só as correntes filosóficas que era o cinismo, pode passar, porque isso não é o estoicismo, o epicurismo, neoplatonismo, as correntes, né, da neopitagorismo, e daí as religiões. Era o judaísmo, cristianismo e as religiões mistéricas. As religiões, né, aí dos diversas divindades, diversos cultos, né? E aí, mais uma vez, o mapa das viagens da equipe de Paulo. Então, cada vez, indo um pouco mais, esse era o mundo, né? E
por toda essa parte, Paulo viaja, fundando comunidade, sendo expulso, às vezes com muita perseguição. E na última viagem ele vai até Roma. Mas Tessalônica, então, fica como essa cidade, esse lugar onde mereceu essa carta que Paulo escreve com muito carinho. E ele escreve, é uma das cartas que, de fato, se tem, né, se Paulo, de fato, escreveu, ele escreveu essa carta. As outras foram atribuídas a ele, talvez até essa também, mas é uma carta que nós queremos convidar vocês para ler ela em casa. São só 5 capítulos, dá para ler ela em 10 minutos. Hoje, antes de dormir, se amanhã tem que sair cedo, abre a carta e leia, tá? Porque amanhã a nossa continuidade é pegar o texto. Então, quem puder, tragam a Bíblia, porque nós vamos amanhã mergulhar no texto. Hoje foi só uma preparação para entrar no texto. E aí, quando a gente estiver lendo o texto, a gente pode visualizar isso tudo aqui, né? Navio, vários deuses, pescadores, tecelão, era o mundo todo, a região de Tessalônica, né? E esse contexto todo de Tessalônica é aqui. Imagine que nós estamos, né, nessa confusão que está acontecendo no país, e nós recebemos aquela carta, né, irmãos, aquela carta carinhosa, né, que Paulo mandou para a gente. Então, vamos ler o texto, pensando em todo esse contexto de Tessalônica, e lembrando que Tessalônica é aqui. E vamos tentar também trazer esse texto para a nossa realidade, né? Vamos receber esse carinho de Paulo, que vem nos cumprimentar, vem nos exortar, vem pedir para a gente, né, se alegrar, se abraçar. Então, vamos ler esse texto assim, pensando em tudo que a gente viu agora, né, do contexto de Paulo e das cartas e de Tessalônica, e essa frase, vamos dormir com a frase, Tessalônica é aqui.